Mas que se lasque como você se sente, foca no que você merece. Porque no fundo a gente sempre sabe o que a gente merece, essa é a grande verdade, né? Sabe o que me cansa, gente? É gente paralisada nos próprios sentimentos, sabe? Quando a gente fica focado muito no que a gente sente. A internet contou isso pra gente, né? Que a gente hoje em dia tem que sentir muito, tá tudo certo com isso, o que eu acho que até boa parte disso é verdadeiro, tá? Mas eu acho que quando a gente fica muito focado, refém dos nossos sentimentos, a gente para de olhar para as coisas que a gente merece, ou então, de uma forma até mais racional, para as construções da nossa vida e para os resultados que a gente quer buscar. Se a gente fica muito refém dos nossos sentimentos, a gente fica meio que parado e a gente fica preso de alguma forma, no momento que a gente não tem melhoria de nada. Por exemplo, você não é burro, não é ingênuo, você é uma pessoa que pensa que, para além de sentir, sabe das coisas que envolvem você e sua rotina. É muito difícil, muito raro a gente olhar para algumas coisas do nosso cotidiano e dizer que a gente não sabe. No fundo, a gente sabe, né? A gente sabe que aquele relacionamento acabou, a gente sabe que aquela amizade já não é mais a mesma. A gente sabe que aquele trabalho tá matando a gente aos pouquinhos. A gente gosta de se enganar, é diferente, mas a gente sabe da realidade. E é importante a gente lidar com a realidade porque parte de reduzir a nossa ansiedade, por exemplo, é lidar com o hoje. Porque se a gente fica idealizando muito o futuro, a gente sofre de ansiedade, e isso não é legal. É que já vai de encontro com essa questão do sentimento, né? Porque a gente precisa tomar cuidado com isso mesmo, né? Aí você me diz, Leandro, mas a gente caminhou até aqui, agora a gente fala sobre sentir, a gente fala sobre terapia, a gente fala sobre análise. Gente, pelo amor de Deus, todos os meus vídeos são sobre isso, sobre sentimentos, sobre... Eu incentivo todo mundo a fazer terapia, por exemplo. Mas a gente não pode ser refém dos nossos sentimentos quando existe uma coisa mais racional em jogo, tá? Porque senão... Às vezes a gente fica só no sentir e não age. E a gente precisa agir na vida para as coisas mudarem. A gente precisa mudar o nosso comportamento muitas vezes para a gente poder fazer a vida funcionar. Porque nem tudo é só sobre sentir. A gente não pode romantizar demais essa questão do sentir. Porque hoje em dia é muito bonito falar na internet o negócio do sentir, né? Nossa, eu tô aqui no sentir. Tá, meu amor, e aí? O que você vai fazer com isso? Porque terapia não é só você lá e desovar tudo que você está sentindo e não ter mudanças, entendeu? Não praticar a terapia. A análise é todo dia. Você se encontra semanalmente ou, sei lá, a cada 15 dias com o seu terapeuta para você tentar trabalhar aquilo ali, mas você vem analisando todos os dias a sua vida, né? Aquele momento que você tem com a sua terapeuta ou com o seu terapeuta é um momento que você leva um resumo das análises que você fez durante a sua semana, durante o seu mês, o que está acontecendo, a sua demanda, né? Mas você trabalha isso todos os dias na sua cabeça. E é importante você colocar o seu sentimento para trabalhar para você, começar a agir com relação a isso. Então, assim, quando eu falo que se lasque o seu sentimento, é nesse sentido, sabe? Tem hora que você tem que deixar o sentimento de lado e tem que agir. Vai com medo mesmo, faz... tô me sentindo... A vida não espera. A verdade é essa, tá? A gente aprende depois de muitos anos de terapia que a vida não espera. Se a gente não mudar, se a gente não correr atrás do nosso, o nosso sentir é apenas o nosso sentir. Válido? Muito. É honesto, genuíno? Sim. Mas ei, você vai ficar só sentindo e não vai fazer nada pra mudar? E o que você merece? Você não olha pro seu merecimento, por exemplo, o que eu mereço disso aqui? O que eu mereço com relação a esse relacionamento, essa amizade, essa demanda, essa energia que eu dou, esse trabalho? O que é que você merece enquanto pessoa? Daí fica de segundo plano, só por conta do sentimento. Porque às vezes a gente romantiza, às vezes a gente idealiza, às vezes a gente faz um monte de coisa por sentir demais. Até que ponto isso é importante? Até que ponto isso nos ajuda? Quem é que está sendo beneficiado quando você sente demais, por exemplo? É você? Esse benefício é teu? Será que é mesmo? Eu escrevi no meu livro Ressaca que a verdade dói uma vez só. E às vezes essa verdade que te prende de algumas coisas é a mesma que se você encarar vai te libertar. E eu sei que dói, muitas vezes, a gente lidar com a verdade, mas ela é muito importante. Às vezes a gente se sabota e não encara a verdade que tá ali na nossa cara, a gente sabe dela. Mas a gente não encara porque tem medo de atravessar, tem medo de passar por aquela verdade. E é muito importante a gente encarar a verdade como verdade, a realidade como ela é, sem fantasiar demais. Às vezes quando a gente supervaloriza um sentimento, se coloca numa situação que a gente só sente demais e não age, a gente está sendo prejudicado pela gente mesmo.
E isso não é legal. Se sentir mal não é sentença de vida, gente. Dá pra se sentir mal e continuar fazendo as suas coisinhas. Dá pra não estar bem hoje e ir pra academia, cuidar da sua saúde. A vida não espera. Você pode chorar, tremer, desabar e mesmo assim escolher aquilo que você merece. Então hoje, em vez de você se perguntar como é que eu me sinto, pergunta pra você mesmo: o que é que eu mereço dessa situação? Porque você já sabe a verdade. Tá só fingindo que não. É muito engraçado eu falar dessa forma, né? Vai de encontro com o que eu trabalho e com o que eu escrevo e com o que eu gosto de falar, que é sobre sentimentos, né? Bom, esse é o meu livro, Ressaca, e eu escrevi ele ano passado. Foram 180 dias de ressaca, eu escrevi ele num momento bastante importante da minha vida. Eu gosto de dividir com vocês muitos assuntos reflexivos sobre isso e tudo mais. Esse vídeo é mais um alerta mesmo sobre como às vezes a gente fica refém dos nossos sentimentos e não coloca a vida da gente na prática. Então leia o meu livro, número 1, para você entender sobre como lidar com ressaca emocional. Isso aqui é muito importante, esse livro aqui é muito especial. Então eu quero deixar essa indicação desse livro. Eu vou deixar o link dele aqui na nossa descrição, tá bom? Eu não sou contra a gente sentir demais. Eu sou uma pessoa que sente demais. Canceriano, né, gente? Canceriano é isso aí, vocês sabem. Mas eu acho que a gente tem que se questionar com tudo na vida. Não dá pra tudo ser uma absoluta certeza. Questionar é muito importante. Quando a gente não questiona, a vida da gente vira uma doutrina. Isso não é legal. Então questione, tá bom? Nem sempre sentir demais é legal, tá bom? A internet fala muito sobre isso, sobre se permitir sentir e tudo mais, né? Mas calma. Tudo tem um limite. E vamos fazer um combinado? Que tal você deixar aqui nos comentários o que você acha disso? Que eu sei que pode ser ambíguo em algum momento. Então a gente pode bater um papo aqui. Quem sabe até num vídeo 2, ou 3, ou 4, que eu vou falar muito sobre isso aqui o tempo todo, né?